E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um tema que está pegando fogo no cenário internacional: a queda de Bashar al-Assad, o avanço de Israel na Síria e os impactos disso na política global. Prepare-se para uma análise profunda e cheia de informações bombásticas. Você vai entender como o colapso do regime sírio, após 50 anos de poder, virou um jogo de interesses entre potências globais. Vamos mostrar como Israel está aproveitando a situação para reforçar seu domínio na região e o que isso significa para o Oriente Médio. Não vou parar por aí, vou explorar a reação da Rússia, aliada de longa data de Assad, e os bastidores da decisão que levou o ditador sírio a buscar asilo em Moscou. Não vou parar por aí, vou explorar a reação da Rússia, aliada de longa data de Assad, e os bastidores da decisão que levou o ditador sírio a buscar asilo em Moscou. Quer saber mais? Vou detalhar os avanços do programa espacial iraniano e como ele pode acelerar o desenvolvimento de armas nucleares. Inclusive, os iranianos lançaram um foguete com capacidade nuclear hoje também. Outro ponto quente do vídeo é a postura de Donald Trump sobre a OTAN e a Ucrânia. Descubra como suas promessas e decisões podem impactar o futuro da aliança militar e as negociações de paz entre Kiev e Moscou. Vou explicar por que Trump está ameaçando retirar os Estados Unidos da OTAN e como isso pode abalar a segurança global. Prepare-se para uma análise que liga os pontos entre o que parece ser apenas discurso e o que pode virar realidade. Não podemos esquecer a Ucrânia. Vou mostrar os desafios de Zelensky para manter seu país forte enquanto tenta negociar a paz. Você vai entender o que está em jogo nessa disputa e por que ela afeta o mundo inteiro. Lembrando que a matéria de hoje veio do Sky News, The Guardian, Financial Times, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. E antes que eu me esqueça, vou começar falando do ataque que a Marinha Americana sofreu hoje, onde navios de guerra dos Estados Unidos foram bombardeados, fazendo com que o mundo entre em uma fase bem perigosa no final de 2024. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, e se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. As forças do Iêmen, incluindo drones, mísseis e navios, fizeram um ataque certeiro em 3 navios de suprimentos americanos que tinham deixado o porto de Djibouti. A ação também mirou 2 contratorpedeiros dos Estados Unidos no Golfo de Aden, acertando todos os alvos com sucesso. O grupo extremista do Iêmen, que controla boa parte da costa do Mar Vermelho, assumiu a responsabilidade pelos ataques. Eles reforçaram que apoiam a Palestina no conflito em Gaza e declararam guerra a qualquer navio ligado a Israel, pedindo que outros países afastem suas embarcações da região. Apesar da tensão, os extremistas garantiram que não vão mexer com a liberdade de navegação e que o alvo deles são apenas embarcações israelenses ou que tenham relação direta com Israel. Essa posição gerou polêmica e já mexeu com o comércio marítimo na área. Empresas de transporte marítimo, preocupadas com os recentes ataques, começaram a suspender suas operações no Mar Vermelho. O risco de novos conflitos deixou muitas rotas em alerta, especialmente aquelas que passam perto do território controlado pelos extremistas. Essa ação mostra como o conflito entre Israel e Palestina está influenciando outros países da região. O apoio do Iêmen à Palestina e os ataques diretos contra alvos americanos e israelenses mostram que o cenário no Oriente Médio segue cada vez mais tenso. A queda de Bashar al-Assad, após rebeldes tomarem Damasco, gerou grande impacto. Israel aproveitou o momento para avançar em áreas estratégicas da Síria, aumentando tensões. Essa situação reacende debates sobre a violação de acordos e a estabilidade na região. Israel violou um tratado firmado em 1974 ao invadir partes da Síria. As ações são vistas como uma tentativa de expandir território, segundo especialistas. A ONU, em comunicado, destacou que a ocupação infringe leis internacionais e agrava o cenário de instabilidade. Desde a queda de Assad, as forças de defesa de Israel intensificaram ataques na Síria, destruindo aeroportos e bases militares. Com mais de 300 bombardeios registrados, Tel Aviv alega motivos estratégicos, mas a ONU condena essas ações como ilegais.
Netanyahu anunciou que o exército israelense ocupará uma área entre Golã e a Síria, incluindo o Monte Hermon. A medida, considerada provisória por Israel, é criticada pela ONU, que alertou sobre o impacto na paz regional e o desrespeito a tratados históricos. Localizado entre as fronteiras de Israel, Síria e Líbano, o Monte Hermon é estratégico por permitir controle visual de grandes áreas. Israel justifica a ocupação como medida de segurança, mas especialistas apontam interesses expansionistas por trás dessa ação. As colinas de Golã, ocupadas por Israel desde 1967, são alvo de disputa internacional. A ONU exige a devolução do território à Síria, mas Israel alega que a área é vital para a sua segurança. Esse impasse simboliza as tensões que dominam o Oriente Médio. A soberania de Israel sobre Golã foi reconhecida por Donald Trump em 2019, fortalecendo a posição de Netanyahu. Contudo, essa medida gerou controvérsias, com críticas de diversos países que defendem a devolução do território à Síria. O Monte Hermon, conhecido como Hermon Sírio, é estratégico por suas características geográficas e sua relevância militar. Israel argumenta que a ocupação é temporária, mas analistas indicam que há interesse em anexar a região de forma permanente. A ONU criticou a ocupação israelense, destacando que fere o Acordo de Desengajamento de 1974, que proíbe atividades militares na área de separação. A entidade pede que Israel e Síria respeitem os termos para preservar a estabilidade. Especialistas veem as ações israelenses como abusos graves. Eles alertam para um projeto expansionista chamado Grande Israel, que inclui territórios do Egito ao Iraque, alimentando tensões na já conturbada região do Oriente Médio. Para eles, Israel destruiu bases e portos sírios com o objetivo de enfraquecer ainda mais o país. Eles destacam o silêncio das potências ocidentais frente à integridade territorial da Síria, sugerindo conivência com a expansão israelense na região. Netanyahu afirmou que o controle das colinas de Golã é fundamental para a segurança e soberania de Israel. Apesar do direito internacional não reconhecer essa anexação, Tel Aviv insiste que a área será parte inseparável do território israelense. Após a guerra de 1967, a ONU aprovou a Resolução 242, exigindo que Israel devolvesse Golã à Síria. Mesmo com essas determinações, Tel Aviv anexou a área em 1981, ação condenada pela Resolução 497. Golã oferece vantagens estratégicas por sua altitude e pela visão privilegiada de territórios vizinhos. Além disso, a região é rica em fontes de água que abastecem o Rio Jordão, sendo um ponto crucial para a disputa de poder no Oriente Médio. A Marinha israelense anunciou a destruição da frota naval da Síria, ação considerada um sucesso militar. Imagens de Latakia mostram embarcações em ruínas, enquanto Tel Aviv afirma que suas operações visam eliminar ameaças estratégicas na região. O regime de Assad foi derrubado após 50 anos no poder. Rebeldes tomaram Damasco e forçaram sua fuga para Moscou. A guerra civil na Síria, que começou em 2011, deixou milhões de deslocados e destruiu a infraestrutura do país. O conflito sírio começou durante a Primavera Árabe, com protestos por democracia reprimidos com violência pelo governo. Essa repressão levou à formação do Exército Sírio Livre e ao avanço de grupos extremistas, complicando a crise. A guerra civil se intensificou com a entrada de potências globais como Rússia e Estados Unidos, transformando a Síria em palco de uma disputa por influência. A ONU estima que mais de 300 mil civis foram exterminados durante os confrontos. Israel monitora de perto o novo governo de transição da Síria. Netanyahu declarou que qualquer movimento que favoreça o Irã ou transfira armas ao grupo extremista do Líbano será respondido com força. Tel Aviv promete não tolerar ameaças em sua fronteira. Mohamed al-Bashir, líder do governo de transição sírio, tenta estabilizar o país em meio às pressões externas. Israel mantém sua vigilância, enquanto a ONU pede esforços globais para reconstruir a Síria e garantir paz duradoura na região. Bashar al-Assad renunciou à presidência da Síria após rebeldes tomarem Damasco. Segundo o Kremlin, a decisão foi pessoal, mas especialistas acreditam que a Rússia influenciou o ditador a deixar o país e buscar asilo em Moscou, visando proteger sua integridade. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, confirmou que Assad decidiu por conta própria renunciar, encerrando décadas de poder. A Rússia, maior aliada do ditador, garantiu asilo político, mas não confirma a localização exata do ex-líder sírio em seu território. Assad, há 24 anos no poder, fugiu de Damasco após rebeldes entrarem na cidade sem resistência militar.
Sua saída marca o fim de um governo sustentado por apoio da Rússia e do Irã, mas que foi fragilizado pelas pressões internacionais. A Rússia declarou que ordenou uma transição pacífica de poder na Síria, buscando evitar mais instabilidade. O Conselho de Segurança da ONU, a pedido russo, realizará reuniões para debater o futuro do país e as medidas necessárias para sua reconstrução. Analistas consideram que a queda de Assad surpreendeu o mundo. Mesmo com o apoio russo, a força dos rebeldes e a pressão internacional tornaram insustentável sua permanência. O Kremlin tenta mediar a crise, enquanto a ONU alerta para o risco de mais caos. A queda de Bashar al-Assad revelou a complexidade da geopolítica no Oriente Médio. Rebeldes tomaram Damasco em uma ofensiva relâmpago, enquanto o ditador buscou asilo na Rússia. Esse evento abalou alianças e redesenhou o cenário de poder na região. O regime de Assad enfrentava dificuldades há anos, mas manteve-se com apoio de aliados como Rússia e Irã. No entanto, a falta de suporte iraniano recente foi decisiva para a vitória dos rebeldes, marcando uma nova etapa na longa crise síria. A Organização para a Libertação do Levante, liderando os rebeldes, atribui seu avanço rápido à queda da influência iraniana na Síria. Grupos financiados pelo Irã perderam força, enquanto Israel intensificou ataques a infraestruturas estratégicas. A mudança no governo sírio representa um golpe ao eixo da resistência, liderado pelo Irã. Essa rede, composta por grupos como Hezbollah e Houthis, sofre com o enfraquecimento na Síria, prejudicando sua influência no Oriente Médio e além. Especialistas em relações internacionais acreditam que a queda de Assad isola ainda mais o Irã no cenário global. Sem o apoio sírio, Teherã enfrenta dificuldades para manter sua posição na região, agravando sua vulnerabilidade política. Além do Irã, grupos extremistas como o do Líbano e o de Gaza enfrentam consequências com a mudança na Síria. A nova dinâmica regional afeta redes de apoio e operações, obrigando essas organizações a reestruturar suas estratégias no Oriente Médio. Em paralelo à crise síria, o Irã avançou em seu programa espacial, lançando satélites com tecnologia de ponta. Embora celebrado como marco científico, especialistas temem que isso acelere o desenvolvimento de armas nucleares e mísseis balísticos. O foguete Simorgh, lançado pelo Irã, transportou cargas úteis avançadas para órbitas altas, demonstrando um avanço tecnológico significativo. Essa conquista preocupa países que acusam Teherã de usar seu programa espacial para fins militares ocultos. Segundo analistas, o avanço espacial iraniano reduz custos e amplia a capacidade de lançamentos, podendo ser adaptado para criar mísseis intercontinentais. A ONU e aliados denunciam que o Irã desafia resoluções que proíbem o uso dessas tecnologias. Rafael Grossi, da Agência Internacional de Energia Atômica, alertou que o Irã enriquece urânio em ritmo acelerado, aproximando-se de níveis necessários para armas nucleares. Esse avanço aumenta tensões e preocupa governos em todo o mundo. Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, afirmou que pode retirar o país da OTAN se os aliados não contribuírem mais financeiramente. Essa declaração causou apreensão global, já que a aliança é crucial para a segurança ocidental. Trump argumentou que a OTAN sobrecarrega os Estados Unidos, exigindo maior participação dos membros. Ele destacou que Washington exige um acordo justo para evitar a saída, desafiando a estabilidade da principal aliança militar do Ocidente. Além disso, Trump prometeu acabar com a cidadania por nascimento nos Estados Unidos. Ele afirmou que, por meio de decretos, exigiria que ao menos um dos pais da criança fosse cidadão ou residente legal, impactando imigrantes em situação irregular. Especialistas legais apontam que a proposta de Trump enfrenta grandes barreiras, pois contraria a 14ª emenda da Constituição. Alterar esse direito exigiria emenda constitucional, algo extremamente raro e difícil de ser aprovado. Grupos de direitos civis e juristas criticam a ideia de Trump, afirmando que ela fere direitos fundamentais. Apesar disso, aliados do presidente eleito acreditam que essa iniciativa pode desencadear uma disputa judicial até a Suprema Corte. Em novembro, Trump encontrou-se com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, na Flórida. A reunião abordou desafios globais de segurança e as preocupações de Trump sobre os custos da aliança, que ele considera injustamente distribuídos. Após esse encontro, Trump pediu um cessar-fogo imediato na Ucrânia. Ele discutiu com líderes como Macron e Zelensky formas de acabar com o conflito, afirmando que uma resolução diplomática salvaria vidas e estabilizaria a região. Trump defende congelar as linhas de combate entre Rússia e Ucrânia enquanto negociações avançam.
Ele alertou que apenas uma Ucrânia forte pode pressionar Moscou a aceitar um acordo, destacando a necessidade de ajuda militar ao país. Zelensky, presidente da Ucrânia, afirmou que a Rússia não mostra interesse em encerrar o conflito. Ele acredita que só uma Ucrânia militarmente fortalecida pode forçar Moscou a buscar uma solução diplomática para estabilizar a região. Macron sugeriu o envio de tropas europeias para a Ucrânia, garantindo segurança enquanto o país não ingressa na OTAN. Zelensky considerou a ideia viável, mas ressaltou a necessidade de prazos claros para a entrada na Aliança Ocidental. Kiev busca garantias de segurança contra futuras agressões russas. O presidente ucraniano destacou que, mesmo com um convite para a OTAN, a entrada no bloco pode demorar, exigindo medidas provisórias de proteção durante esse período. A Rússia exige que a Ucrânia abandone suas ambições de ingressar na OTAN. Para Moscou, a presença de Kiev na aliança representa uma ameaça direta à sua segurança, criando tensões e dificultando negociações de paz no futuro próximo. Peskov, porta-voz do Kremlin, afirmou que a operação militar continuará até que os objetivos de Putin sejam alcançados. Segundo ele, Moscou não negocia com Kiev porque o governo ucraniano se recusa a ceder às exigências russas. Putin exige que a Ucrânia se retire de 4 regiões ocupadas pela Rússia e renuncie à entrada na OTAN. Kiev rejeita essas condições, considerando-as equivalentes a uma rendição, o que dificulta qualquer possibilidade de acordo. A Polônia desempenha um papel crucial nas negociações pela paz na Ucrânia. Donald Tusk, primeiro-ministro polonês, declarou que as conversas podem começar no inverno europeu, indicando um possível avanço diplomático na resolução do conflito. Tusk destacou a importância da Polônia como líder na busca por estabilidade. Ele planeja reuniões com líderes como Macron e Starmer para discutir estratégias que assegurem segurança na Europa, reforçando o papel do país no cenário global. Varsóvia coordena esforços com aliados bálticos e escandinavos para criar um consenso europeu. Essa colaboração visa pressionar Moscou e garantir que a Ucrânia receba o suporte necessário para resistir às agressões russas no longo prazo. Zelensky mantém diálogo com líderes globais, incluindo Biden, para reforçar apoio militar e político à Ucrânia. Ele acredita que, sem pressão externa, Putin não aceitará negociar, mantendo o conflito ativo e prolongando o sofrimento. A ideia de tropas estrangeiras na Ucrânia enfrenta a resistência de alguns países europeus. Líderes divergem sobre a viabilidade dessa proposta, mas Zelensky insiste que essa presença pode ser decisiva para a segurança regional. Enquanto Trump prepara seu retorno à Casa Branca, sua postura sobre a OTAN e a Ucrânia moldará o futuro da política internacional. Suas propostas podem redefinir alianças globais, influenciando o rumo de conflitos e negociações de paz. Macron reforçou a necessidade de apoio conjunto da Europa à Ucrânia. Ele acredita que a presença de forças estrangeiras na região é essencial para proteger a soberania de Kiev, enquanto o país busca fortalecer sua posição na OTAN. A Alemanha propôs aumentar o envio de ajuda humanitária à Ucrânia, visando aliviar o impacto da guerra na população civil. Líderes europeus debatem estratégias que priorizem segurança, reconstrução e uma solução pacífica para o conflito. Trump sugeriu negociações diretas com Putin como forma de resolver o impasse. Ele afirma que um diálogo franco pode abrir portas para acordos, mas especialistas duvidam que Moscou ceda sem antes alcançar objetivos estratégicos importantes. O Reino Unido anunciou uma nova rodada de sanções contra a Rússia, buscando enfraquecer sua capacidade militar e financeira. Ao mesmo tempo, reforça apoio à Ucrânia, enviando suprimentos e equipamentos de defesa essenciais para o conflito. Zelensky agradeceu à comunidade internacional pelo apoio contínuo, mas reforçou a necessidade de mais ações concretas. Ele destaca que a Ucrânia ainda enfrenta desafios enormes e precisa de garantias de segurança para alcançar uma paz duradoura. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!